Puta que pariu! No mundo atual, Ellen White teria a mesma credibilidade de Henri Cristo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós retomamos a nossa série de respostas ao canal Para Que Possamos, melhor conhecido aqui no canal Vem Senhor Jesus pela sua verdadeira sigla e pela sua verdadeira identidade, que é o canal Puta Que Pariu. Eu peço desculpa para vocês por estar demorando um pouco a reagir aos conteúdos do Rodrigo. E o que aconteceu foi que eu queria fazer um conteúdo sobre os plágios da Ellen White, etc e tal. Mas como o Rodrigo gravou acho que uns 4 ou 5 vídeos a esse respeito, eu já tô cansado das burrices na minha cabeça antes de ver os vídeos. Então isso me desanimou um pouco e atrasou aqui o avanço da minha obra. Mas para não deixar a coisa ficar comendo solta demais assim, eu vou fazer um conteúdo reagindo a outras questões aí do canal Para Que Possamos, e assim que eu tiver disposição mental, eu dou uma olhada lá nos vídeos a respeito de plágio e respondo a você. Eu quero também responder um outro vídeo a respeito falando da igreja, da lei, do sábado, né? Bem interessante, acho que tem algumas outras coisas lá, a gente vai caminhando aqui dentro da nossa série, beleza? Mas hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a credibilidade da Ellen White. Um assunto assim interessante, e também com esse papo assim de como que os adventistas enxergam Ellen White e tudo mais. Então vamos sair aqui desse ambiente e eu quero mostrar algumas coisas para você. Vem comigo. Olha aí, meus amados irmãos e irmãs, eis que vos conduzo ao esgoto da internet. Obviamente que é o canal Para Que Possamos e os seus seguidores débil mentais, tudo bem? E aí, há 21 horas atrás, o Rodrigo perguntou aos bereanos. Eis aqui um bereano para vos responder, senhor Rodrigo Custódio. Todas as declarações de Ellen White que começam com "eu vi", "me foi mostrado", "meu anjo me disse", "Deus me mostrou", são consideradas 100% incorretas e infalíveis? Ok, vamos lá trabalhar estas questões. Mas antes da gente responder ao Rodrigo, o Silvio 43531 escreveu um comentário assim, nesta postagem. No mundo atual, Ellen teria a mesma credibilidade de Henri Cristo. Legal, show de bola. Bom, eu vou responder primeiro ao Rodrigo e depois ao Silvio, tudo bem? Então, vem comigo. Bom, a pergunta do Rodrigo Custódio, ela tem que ver com uma discussão bastante interessante. Quando críticos do adventismo e da Ellen White começam a querer assim fazer um cavalo de batalha em cima dessa discussão e começam a querer identificar erros e problemas e discrepâncias e contradições supostas, verdadeiras ou não, da Ellen White em relação à própria Ellen White, da Ellen White em relação à Bíblia e um monte de discussões desse tipo, muitos de nós adventistas, a gente vem a público para dizer o óbvio, galera. A gente não considera a Ellen White uma pessoa infalível, tudo bem? Beleza! E aí os críticos recebem assim um balde de água fria não, mas como assim não considera infalível se é inspirado? Ué, débil mentais. Vocês consideram a Bíblia inspirada e vocês também consideram que ela não é muito assim infalível, né? Até porque ela manda guardar o sábado e vocês não guardam, não é verdade? Então acho que até um dos 10 mandamentos assim, não é muito infalível, né? Imagine o restante da Bíblia, né? Na prática, vamos dizer assim. Então, seja como for, essas discussões são interessantes e tal, e não quer dizer que você crê que um documento é inspirado, ou que um conjunto de documentos é inspirado, que você faz uma leitura simplista ou fundamentalista daquele documento de conteúdos inspirados por Deus, entende? Então há espaço para discussão, para discordância, para crer-se naquilo e não nisso, e aí existem milhões de razões pelas quais as pessoas fazem os cortes que as pessoas fazem em relação a estas coisas. Mas aí o Rodrigo, quando ele se vê desarmado dessa idiotice aí, como se os adventistas colocassem Ellen White assim como infalível e tal, e blá blá blá, para querer passar a impressão que os adventistas são tipo os cordeirinhos da Ellen White e não sei mais o quê,
Aí o Rodrigo tenta resgatar essa discussão numa outra direção. Beleza, ok. Então os adventistas não consideram assim tudo que a Ellen White falou como infalível. Beleza, legal. Mas e as coisas que a Ellen White disse que ela viu, que Deus mostrou, que o anjo mostrou, que tipo assim foi revelado a ela por Deus? Essas coisas são infalíveis? Para querer resgatar um pouco dessa discussão, né? Como se os adventistas agora, então, fossem obrigados a crer em tudo aquilo que a Ellen White diz, desde que ela afirme que ela viu aquilo da parte de Deus. Ok, então, para ilustrar um pouco essa discussão, eu trago em meu auxílio o texto da Ellen White, que está lá no livro Primeiros Escritos, página 33. No primeiro parágrafo, eu vou ler ali 3 frases desse primeiro parágrafo. Aí a Ellen White escreve o seguinte: vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre este ponto. E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Bom, vamos trabalhar um pouco a pergunta do Rodrigo? Vamos respondê-la à luz dessa citação e vamos desmascarar algumas coisas aqui no universo das discussões sobre Ellen White dentro do Adventismo. Tudo bem? Então vamos lá. O Rodrigo Custódio, ele é uma pessoa diabólica, desonesta, mentirosa, burra. E a gente já tem provas suficientes das coisas que nós aqui estamos afirmando a respeito do caráter dessa pessoa. Tudo bem? Claro que a gente não pode fazer o julgamento absoluto, vai saber se a pessoa tem problemas mentais, vai saber que tipo de trauma ou problema ele passou na sua família ou na igreja, como que ele se sentiu em relação ao trabalho que ele realizava na organização e quais são os motivos que fazem ele destilar essa quantidade grande de burrice e mau caratismo na internet. Então a gente não vai fazer o julgamento da salvação ou da perdição do Rodrigo. Entretanto, a gente vai usar as perguntas dele para ilustrar assim, algumas posturas interessantes da parte dos não-adventistas e dos anti-adventistas em relação à nossa fé. Tudo bem? Então o Rodrigo ele tenta resgatar essa noção como se os adventistas fossem os cordeirinhos da Ellen White, que colocam a Ellen White num pedestal, que idolatram a Ellen White, que dizem amém para tudo que a Ellen White afirma, pelo menos nos textos em que a Ellen White afirma que ela viu a X coisa lá, a tal da profecia, da revelação por parte de Deus. Ok, beleza. Então vamos trabalhar com essa ideia. Tá? Nós, adventistas, acreditamos, supostamente, na infalibilidade do que Ellen White afirma quando ela diz que aquilo foi algo que ela viu da parte de Deus. Vamos trabalhar com esse pressuposto. Beleza. Então, as coisas que a gente pode discordar da Ellen White são coisas que ela não viu da parte de Deus, como se fossem opiniões dela e tal. Mas as coisas que ela viu da parte de Deus são infalíveis e constituem a nossa crença, porque nós somos crentes na Ellen White, não é débil mental, Rodrigão? Beleza, ok. Mas aí, como é que a gente trata esse texto e as implicações desse texto para algumas outras narrativas anti-adventistas que inclusive são muito comuns no canal Puta que Pariu? Vamos deixar isso claro aqui. Muitos não-adventistas e muitos anti-adventistas, inclusive o próprio Rodrigo Custódio, eles têm assim a percepção de que nós, adventistas, julgamos a salvação e a perdição das pessoas em função delas guardarem ou não guardarem o sábado, certo? Beleza, ok. Então, todo mundo que não guarda o sábado na crença adventista, segundo esses críticos da crença adventista, não são filhos de Deus, porque eles rejeitam a luz de Deus no que tange a guarda do sábado. E essas pessoas não são salvas, essas pessoas não serão salvas, essas pessoas são do diabo e elas vão para o inferno.
Inclusive é assim que se pinta, né, a fé adventista em alguns círculos, até mesmo para excitar o preconceito dos cristãos não adventistas, como se os adventistas fossem legalistas, que acreditam na salvação pelo sábado, e que só é salvo e filho de Deus quem guarda o sábado, e quem não guarda é do diabo. Para querer dizer para esses cristãos não adventistas que não guardam o sábado, que nós adventistas atribuímos a eles uma condição satânica de perdidos e tal, eu não sei o que, como se essa fosse a nossa fé. Mas veja bem, Rodrigo, se nós adventistas consideramos infalível tudo que Ellen White disse que ela viu da parte de Deus, nós deveríamos reconhecer como infalível que Deus tem filhos que não reconhecem o sábado e não guardam o sábado, que nem por isso rejeitaram a luz a respeito desse assunto. Ou seja, existem pessoas, filhas de Deus, salvas, que não rejeitaram a luz a respeito do sábado, mas que também não reconhecem o sábado e não guardam o sábado. Essa não é a nossa fé, então, Rodrigo? Ou seja, tudo isso que vocês falam a nosso respeito, nós somos legalistas, cremos na salvação pelo sábado e blá blá blá, em tese cai por terra, porque a gente é crente na Ellen White, tudo que ela afirma que ela viu da parte de Deus. Ela viu da parte de Deus que Deus tem filhos que não reconhecem e nem guardam o sábado. E sabe o que acontece? Essas duas narrativas, elas são contraditórias. Mas as duas narrativas estão presentes no canal do Rodrigo Custódio. Como se a gente fosse os cordeirinhos da Ellen White, que consideram ela infalível e cremos nela acima de tudo e blá blá blá. E que nós julgamos as pessoas que ela, se não guarda o sábado, não é filha de Deus e não é salva. Mas uma coisa exclui a outra. Porque se nós acreditamos no que a Ellen White afirma, que ela viu da parte de Deus, nós acreditamos que Deus tem filhos que não reconhecem o sábado e não guardam o sábado. Oh, que descoberta! Rodrigo Custódio deve ter uns 30, 40 anos de idade, aparentemente ele nasceu na igreja, passou a vida inteira dele na igreja, mas ele não sabia disso até ver aqui o vídeo do Ezequiel Gomes na internet. Você vê que é uma pessoa muito esperta dentro da igreja, não é verdade? É um mar de burrice, é um mar de contradição, é um mar de idiotice. Esse é o canal do Rodrigo Custódio. Todavia, quando a gente tem um canal na internet que é muito burro, o que ele atrai? Muitas pessoas também burras. E aí nós vamos falar um pouquinho lá da acusação do nosso irmão Silvio de que se a Ellen White estivesse viva hoje no mundo atual, ela seria uma figura grotesca e bizarra, assim como o Henri Cristo. Então eu queria mostrar um videozinho do Henri Cristo para vocês. Dá uma olhadinha aí. Então eu queria que todos compreendessem que a morte não existe. Não deve se chorar a morte, porque a morte não existe. Tu choras a ausência do Espírito ali. O Espírito está na sala, no recinto, mas não está no corpo. Porque eu expliquei para eles a priori que a pessoa não morreu, que ela não estava morta. Apenas o corpo foi largado ali no ataúde e o Espírito estava esperando a hora para poder partir. A morte, meus filhos, é apenas o começo de uma nova vida. A alma é espírito. Que a alma e o espírito é quase uma só coisa. Olha aí que maravilha, meus amados irmãos e irmãs, o ensinamento do Henri Cristo, que de fato, né, senhor Silvio, é uma figura herética e bizarra. Beleza. E na cabeça do Silvio, se a Ellen White estivesse viva hoje, ela seria reconhecida assim como uma figura tão grotesca e bizarra quanto o Henri Cristo. Agora, olha que coisa interessante. Nesse trechinho do vídeo que você viu aí, o Henri Cristo está pregando a doutrina da imortalidade da alma. Que o espírito humano, a alma humana não morrem porque a morte não existe. Inclusive eu poderia trazer aqui em meu auxílio alguns outros prints do site oficial henricristo.org. Dá uma olhada nesse aí.
A fim de permanecerdes em paz e facultardes a paz ao falecido, aconselho-vos mudar o ambiente em que ele vivia, reajustar as posições dos móveis, assim ele conseguirá mais facilmente prosseguir seu destino. Agora vos ensino a lei de meu pai, em cujo bojo se insere a imortalidade da alma. Essa é a crença do bizarro Henri Cristo, não é? Outro print aí de outra crença. A morte não existe. É o espírito imortal que vivifica o corpo. Olha que lindo, alma imortal, espírito imortal. Essa é a crença do Henri Cristo. Agora sim, Silvio, seu débil mental. Essa crença do Henri Cristo na imortalidade da alma ou do espírito humano é a crença de Rodrigo Custódio do canal Para Que Possamos, ao qual você segue. Você tem a mesma crença do Henri Cristo. Claro, talvez o Rodrigo, talvez o Silvio não avancem até a crença da reencarnação, que também é crença do Henri Cristo, mas o fato é que no que tange a discussão da imortalidade da alma, vocês são idênticos ao Henri Cristo. E no caso da Ellen White, olha que interessante. Ellen White crê no oposto do que o Henri Cristo crê no oposto do que o Rodrigo Custódio crê e do que provavelmente você, Silvio, crê. Sabe por quê? Porque a Ellen White crê na Bíblia, no caso mesmo, né? A alma que pecar, essa morrerá, né? Temei aquele que pode destruir o corpo e a alma no inferno. Esse é o ensino da Bíblia, né? Não tem alma imortal, sabia? E é uma piada, assim, sabe? Gente retardada no canal de gente retardada falando idiotice e achando assim que tá falando uma coisa maravilhosa. Não, Ellen White é tão bizarra quanto Henri Cristo. Beleza, eu respeito se você pensa dessa forma. Isso não me atinge, não me incomoda em absolutamente nada. Todavia, quando a gente vai avaliar o mérito das discussões, é você, Silvio, é o canal Para Que Possamos que crê exatamente na mesma coisa em que crê Henri Cristo. Passar bem. Um abraço.